Questão 1.6. O pistão da figura tem uma massa de meio quilo. O cilindro de comprimento ilimitado é puxado para cima, com velocidade constante. O diâmetro do cilindro é de 10 centímetros e do pistão é 9. E entre os dois existe um óleo de viscosidade cinemática e peso específico aí citados. Com que velocidade deve subir o cilindro para que o pistão permaneça em repouso? Bom, gente, aqui no caso, esse cilindro que ele está falando é essa casquinha aqui de fora. E o pistão é esse cara de dentro, que vai ficar parado. Como a tendência disso é cair, ele vai puxar, na verdade, o cilindro, executando um atrito por meio do fluido, tentando equilibrar o peso, deixando então assim o pistão parado. Então, para a gente conseguir entender legal esse esquema, vamos desenhar. Você colocaria aí um pistãozinho no meio, um recheiozinho aí, um cilindrozinho, e ao redor dele essa casquinha que seria o cilindro. Esse cilindro vai ter uma velocidade V. Por conta de ser bem pequenininha a distância entre o pistão e o cilindro, nós podemos aproximar para um perfil linear de velocidade. Lembrando que a espessura é o diâmetro maior menos o menor sobre 2, portanto isso aqui daria 10 menos 9 sobre 2, uma espessura de meio centímetro. E a força de cisalhamento vai estar atuando bem aqui, na proximidade com o pistão, equilibrando então assim o peso. Portanto, nós podemos dizer que a força de cisalhamento é igual ao peso nessa questão. E aí tem todas as implicações da força de cisalhamento. Nós vimos que ela é μ área, velocidade máxima sobre a espessura, isso é igual a mg. Agora, muito cuidado aqui, que nós estamos fazendo aproximação linear, ok? Aquela derivada parcial da velocidade em relação ao y, é a sua aproximação, e a área aqui é uma área lateral. Essa área lateral de um cilindro, ela seria 2πr1 vezes 1L, que no texto aqui, se L, só para deixar igual, né, seria L maiúsculo. Então, nós teríamos uma área de 2 vezes π, o diâmetro é 9, então 4,5 centímetros vezes 5 centímetros. Então aqui nós teríamos 10 vezes 4,5, dando então 45π, 10 a menos 4 metros quadrados. Com esses dados, nós já podemos determinar então a velocidade. Isolando aqui na fórmula a velocidade máxima, ela vai ser dada por espessura vezes massa gravidade, dividido pela viscosidade, a área. E problema, né? A viscosidade nós também não temos. A viscosidade, ela é a cinemática vezes ρ, e o peso específico é ρ vezes g. Então, nós poderíamos, a partir daqui, sabendo que o gama vale 8.000, dizer que o ρ vale 800 kg por metro cúbico. Assim, a viscosidade dinâmica seria os 10 a menos 4 que o texto forneceu, vezes 800, chegando então a 8 10 a menos 2 metros quadrados por segundo, aqui não é a cinemática, né? Isso aqui é a dinâmica já. Newton segundo por metro quadrado. Agora sim, a gente tem todos os dados. Já chegamos à viscosidade, temos a área e a espessura. Então a velocidade máxima seria 5 10 a menos 3 vezes 5 10 a menos 1, que é meio quilo ali, vezes 10.
Tudo isso dividido pelo μ, que é 8, 10 a menos 3, menos 2, e a área 45π 10 a menos 4. Bom, gente, altas matemáticas, 5, 10 a menos 3, vezes 5, 10 a menos 1, vezes 10, dividido por 8, 10 a menos 2, dividido por 45, 10 a menos 4, e tudo isso dividido por π. A velocidade máxima chegaria a 22,10 metros por segundo. O que é uma velocidade tanto, não? 79 km por hora, galera. Isso aqui é muito rápido. Para manter em repouso esse pistãozinho caindo. E é só meio quilo, hein? Bom, essa seria a ideia, então, meus caros. Fazer uma igualdade de forças baseado na frase de que o nosso pistão deve permanecer em repouso, segundo o texto. Então, essa imposição nos é feita. Toda vez que fala em repouso ou velocidade constante, as forças são iguais. Isso é a primeira lei de Newton. E, a partir daí, lembrar da fórmula da viscosidade, da força de cisalhamento, e fazer as suas observações paralelas. A área do cilindro, isso vai se tornar frequente ao longo desse capítulo. Essas brincadeiras com unidades de medida para determinação de viscosidade e cuidado, hein, a espessura. Às vezes na pressa a gente coloca simplesmente a diferença de diâmetros, mas é a diferença sobre 2.